Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste verdinho podcast chamado Bate Furado. Não é verdinho porque a gente torce pro Palmeiras não, mas se torcer tudo bem. Hoje nós estamos aqui reunidos, eu, Dark Rising. Eu consegui! Eu destruí o Mega Man e seu primo futurístico com um só tiro! E tudo com força baixa! Nosso querido Fink. Vou mostrar qual é meu verdadeiro poder de luta. O meu poder é de 53 mil. Nosso querido Thomas. E nosso querido tio Gamer. It's me! O tiozão do Bate Furado, não o tiozão do Zap. Nós estamos aqui para o nosso episódio número 70 de Ciência e Tecnologia. Aê, Sir White. Isso, ciência? Antes de começarmos nosso giro de notícia, gostaria de pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais, que compartilhem o Bate Furado com um amigo ou uma amiga. Mas pode compartilhar com os colegas também e até com os inimigos. Pode compartilhar à vontade. Também, se você puder, tiver um bom coração, quiser ir pro céu. Pense em colaborar com a gente lá no nosso PicPay. Nós temos lá um sistema de assinaturas. Garanto que você vai pro céu Geeker Game e Ciência e Tecnologia também. Então, nós vamos começar as notícias de hoje com o nosso caríssimo Thomas. Pois bem, primeira notícia que eu trago. A fabricante Xiaomi anunciou no dia 39 do mês passado a abertura de um processo contra o Departamento de Defesa do Tesouro dos Estados Unidos, após o governo americano incluir em lista de empresas militares comunistas chinesas. A companhia afirma a inclusão numa lista foi factualmente incorreta e privou a empresa devido do processo legal. A ação foi aberta na última sexta-feira, dia 29, no Distrito de Colômbia, onde fica a capital de Washington. O Departamento de Defesa anunciou que em 14 de janeiro a Xiaomi e outras 8 empresas chinesas entraram numa lista de supostas, abre aspas, companhias militares que teriam ligações com o governo da China. A ordem, uma das últimas do governo Trump, proibiu que as pessoas e organizações americanas mantivessem ações dessas companhias. Caso a medida não seja revertida, a retirada do investimento deve ser feita até novembro de 2021. As empresas podem sair das bolsas de valores americanas com uma visão de proteger os interesses de usuários, parceiros e funcionários. A empresa pediu à corte a decisão ilegal seja retirada. Entendendo um pouco, né? A Xiaomi é uma das três maiores empresas aí no mercado global com relação à venda de celulares, né? Traz apenas da Samsung e da Huawei. E a diferença dela, né, com a relação do caso da Huawei, que a gente falou muito bem aqui nos nossos outros podcasts, é que ela fornece equipamento, né? Ela não fornece a tecnologia. Então é um pouco diferente aí o caso. Mas ela entrou entrou nessa lista aí de empresas militares comunistas chinesas. O que vocês acham disso aí, Baitinhos? Essa é uma questão que a gente tem falado um pouco aqui no Bate Furado, mas sobre a Huawei, né? A Huawei realmente é complexo, né? Eu acho assim que tem uma dificuldade grande porque os Estados Unidos ele é um país, né? A união desses estados aí que ele é imperialista, né? E tenta de toda forma deslegitimar as outras empresas. A China, ela realmente vai se tornar aí a principal potência mundial daqui a alguns anos. Mas é claro que isso envolve aí essa guerra comercial e pode não acontecer conforme as coisas vão acontecendo dentro dessa briga, né? Mas a perspectiva é de que a China ultrapasse os Estados Unidos e os Estados Unidos, eles tomam determinadas atitudes para tentar reverter essa tendência. Eu vejo assim, os Estados Unidos como
bastião aí do capitalismo, eles deveriam defender tal do livre mercado, né? A competição entre as empresas. Só que principalmente o governo Trump, ele tinha essas atitudes mais nacionalistas e protecionistas e de crítica ao liberalismo, né? Ao neoliberalismo. O que, inclusive, eu tenho críticas ao neoliberalismo também, mas em termos diferentes. Essa atitude aí dos Estados Unidos de colocar as empresas chinesas, né, dentro dessas listas de proibições, para que as organizações americanas, as empresas dos Estados Unidos, outras empresas que têm parceria com os Estados Unidos não comprem dessas empresas, é uma baita sacanagem, né? Para com essa porra aí, meu irmão! Porque isso aí não é livre mercado, isso aí é protecionismo mesmo, é uma tendência a boicotar, burlar, impedir que outras empresas cresçam por meios que não estão dentro do mercado. Então, como é que você é um país que se diz ultracapitalista, que é o bastião do capitalismo, que é o maior país capitalista que tem, e aí na hora de você enfrentar o país que é dito comunista, você mete um monte de protecionismo e não sei o que, né? Então, é um pouco contraditória essa posição dos Estados Unidos, apesar de que dentro da história da economia, a gente sabe que os países ricos, eles se serviram muito de protecionismo mesmo, né, para poder tanto se tornarem ricos quanto permanecerem ricos. Mas parece um pouco de sacanagem mesmo você, ao invés de enfrentar as empresas, você ficar proibindo, fazer essas proibições, né? A Xiaomi é uma empresa gigantesca aí, para enfrentar ela, você vai colocar ela na lista de serviços militares aí, né, de empresas militares. Então, é complexo, né? Eu acho que, como uma empresa que está dentro do capitalismo e tem acionistas e tudo, realmente ela tem que entrar com o processo mesmo para poder ter alguma garantia de que não vai ser realmente penalizada de forma injusta, né? Mas são muitas coisas, é bem complexo o tema, mas eu tô do lado da Xiaomi, E isso aí parece muito sacanagem dos Estados Unidos. Com a pandemia, banda larga recebeu 31,6% a mais de reclamações e se torna líder de queixas, diz a Anatel. Segundo o dado de 2020 de queixas sobre o serviço, foram mais de 704 mil chamadas. Sei. A agência informa que recebeu 2,96 milhões de reclamações para todas as áreas. O serviço de banda larga no Brasil aí teve esse aumento aí, né? Subiu mais de 31,6% em comparação a 2019. Os especialistas apontam problemas mais comuns da banda larga com a questão do imposto, né? Teve um IR aí alterado, né? De 2020 para 2019 teve um aumento. E também nós temos a questão do impacto negativo quanto à relação da banda larga com relação ao impacto do coronavírus, né? Com o crescimento de home office e as pessoas estarem mais em casa consumindo internet e percebendo, né, que aquela qualidade da internet não é aquela que elas realmente pagam, o número de reclamações aumentou. E segundo o próprio relatório também aqui nós temos o volume de índice de reclamações operadoras de 2020, né? Liderando aí nós temos a Claro com 246,416 mil, um índice de reclamação de 2,11. A Vivo com 186.344, com índice de reclamação de 2,33. A Oi com 141.286 e o índice de reclamação de 2,33 também. A TIM com 67.835 volume e o índice de reclamação de 9,05. Nossos índices aí de relação à reclamação às operadoras de internet. O que vocês acham aí, seus baitinhos? Bem, eu acho que é no mínimo esperado isso. Aí a gente tem que pensar, eu acho que tem essa questão das pessoas estarem mais usando a internet em casa e tudo, mas a gente tem que pensar que não só as pessoas começaram a usar mais, né? Talvez as pessoas já usassem e tal, até no trabalho, mas a gente começou a depender, mais pessoas começaram a usar, né? Porque os trabalhos começaram a ser mais virtuais e do home office, e num período em que as pessoas estavam nos seus trabalhos, né? Que pode ter ali um link dedicado e tudo. Então, naquele período de pico, você começou a ter que trabalhar na internet a partir da sua casa sem um link dedicado. Então, ficou realmente mais pesado. Muitas coisas que aconteciam ali no presencial, reuniões e tudo, foram para a internet, né? Para o Google Meet, para o Zoom, para o Skype, seja qual foi o aplicativo de videochamada. Então,
realmente, para as empresas isso deve ter pesado, né? O volume de dados deve ter aumentado vertiginosamente. E, assim, eu acho que essa questão dos horários é uma das coisas que vai pesar com certeza, né? Mais gente teve que estar acessando das suas próprias casas em horários fazendo mais coisas online. Então, com certeza essas empresas aí, elas não deveriam estar tão preparadas, né, para esse momento, assim, esse boom de pessoas fazendo home office, pessoas trabalhando das suas casas a partir da internet. Então, realmente, o nível de reclamações deve ter aumentado muito em função disso. Além do mais, se você, né, você está ali na sua casa assistindo lá um filme na Netflix, a qualidade dá uma baixada, né? Ou então dá uma travadinha ali e tal, é uma coisa. Agora, quando você está no seu trabalho fazendo uma reunião, a internet cai, acontece alguma coisa do tipo, aí realmente é mais complexo, né? Fica mais difícil para você não fazer uma reclamação, né? Então, aí as reclamações também vão aumentar nesse sentido, porque são coisas que as pessoas estão mais precisando, não é só um lazer, uma coisa ali. É uma coisa já do seu trabalho, que você necessita daquela internet e precisa, muitas vezes, ter uma internet de qualidade, né? Se você for estudar, né, você tiver uma aula ao vivo, você vai perder coisas importantes ali. Então, eu acho que essa demanda, essas reclamações tem muito a ver com a gente precisar utilizar mesmo a internet para fazer nossas coisas do dia a dia. E a quantidade de pessoas e o número de dados aí que elas demandaram, com certeza aumentou bastante. A infraestrutura brasileira não é lá essas coisas, né, de internet, então com certeza isso aí pesou mesmo. E é justo, né, porque nossa internet, ela realmente não é boa, não. Então essas reclamações, elas realmente são válidas. É justa a indignação. A analogia que eu faço é de uma casa de show que vende ingressos e ela sabe que nem todo mundo vai chegar no início da festa e nem todo mundo vai ficar até o fim. Então ela vende mais do que a capacidade, porque ela sabe que vai ter gente entrando e saindo, vai dar para administrar quem está lá dentro. Só que por alguma razão todo mundo chega cedo e vai ficar até o fim também. Então não dá para se movimentar ali dentro, né? Fica congestionado, fica todo mundo parado dentro da festa porque está lotado. Então na internet é assim, tem tantos dados trafegando na rede que eles ficam meio presos ali, não conseguem circular com velocidade, nem entrar nem sair. E é curioso, ficar perto do Wi-Fi, as linhas do celular estão disponíveis, né? E se a gente está na rua, aparece 4G, 4,5G, aparece 5G, mas não chega dado nenhum, a gente não consegue enviar nada. Então, a gente está com a conexão forte, mas não tem nenhum dado circulando, né? Não tem nada chegando nem saindo do celular. Nada sendo baixado e nem enviado também. Boa analogia, Tio Gamer. Tio Gamer é cultura também, tá vendo? Bem bacana essa analogia do Tio Gamer aí. E para não dizer que eu discordo aí do Tio Gamer, que eu nunca discordei do Tio Gamer, vou só discordar nessa questão da barrinha dentro de casa, porque a gente tem que fazer uma diferença entre o roteador e o modem da internet, né? Então, se a gente colocar... Eu hoje estou sem internet fixa aqui em casa, né? Mas o meu roteador tá ligado. Se eu colocar meu celular perto ali do roteador, vai ficar completo a barrinha ali, né? Do Wi-Fi, mas eu não tenho internet. Então, nesse ponto aí eu discordo, mas sobre a internet 3G na rua, aí eu concordo aí com a análise do Tio Game. Mas é só uma discordância pontual aí, para não dizerem que eu nunca discordei do tiozão aí do Byte Furado. Linkando aí com a nossa próxima notícia, né? Já estão dessa questão de tecnologias. Nós temos 5 tendências de tecnologia para 2021. Nós já falamos muito bem delas, né? Muitas vezes. E apenas para pontuar um pouquinho, vamos deixar aqui as 5 tendências aí para 2021 sobre os trabalhos, né? Como a gente já falou um pouquinho, né? Office e a videoconferência, né? O trabalho remoto aí continuará em alta em 2021.
E algumas startups aí se tornaram as melhores do planeta, né? Nós temos a Zoom, nós temos aí o Microsoft Teams e o Google Hangout, né? Que já foi o Meet, dominando o mercado nesse sentido da videoconferência home office. Entregas sem contato, né? É outro ramo aí que está crescendo muito, uma tendência muito grande aí para 2021. Telesaúde e telemedicina, né? As clínicas e instituições de saúde estão se adaptando para reduzir a exposição ao coronavírus e passaram a oferecer consultas médicas por chat de vídeo, diagnósticos por avatares de IA, receitas eletrônicas, entrega de medicamentos sem contato. E para 2021, a Francis Hirsch prevê mais de 1 bilhão de consultas via consultas virtuais nos Estados Unidos. Lembrando que tem até um chatbot, né, do próprio governo federal aí que já avalia lá os sintomas, se você tiver os sintomas, questão do próprio coronavírus. Ele já consegue também ali ajudar falando se você vai ter ou não, né? A gente já conversou muito aqui no Bate-Prato sobre essa questão, mas é uma tendência aí para 2021. Infraestrutura 5G, como falamos também, né? A tecnologia 5G terá utilizações de infraestrutura para novos utilitários e aplicativos, né? E reflexo das Big Data e startups aí que estão envolvidos nas cidades inteligentes e na mobilidade autonomia. Então, a infraestrutura 5G é uma necessidade e uma tendência aí que está vindo também para 2021. E também 2021 é algo que nós falamos muito bem aqui nos nossos episódios de tecnologia, se você viu, confere aí. A IA, robótica e a internet das coisas e automação industrial. Em 2021, o retorno das atividades econômicas com o empenho da IA e da robótica e da internet das coisas será uma solução para obter manufatura durante transições para a normalidade. Algumas fornecedoras como Bitech Robotics da China e Cloud Mines dos Estados Unidos estarão em alta. Então, são algumas aí tendências tecnológicas para o ano de 2021. O que vocês acham disso aí, baitinhos? Olha, essas tendências, elas realmente confirmam a tese, né, de que o Byte Furado está antenado nas coisas. Se nós analisarmos aí todas essas 5 tendências que foram colocadas aí pelo nosso parceiro Thomas, nós vamos ver que o Byte Furado já tratou de todas elas e ainda em 2020, né? Nós falamos sobre a questão da videoconferência, falamos sobre esses aplicativos, né, de videoconferência, trouxemos algumas informações, algumas notícias sobre aplicativos, tem episódio nosso que fala sobre isso. Realmente, eu penso assim que essa questão da videoconferência, ela é uma coisa que a gente está acostumando e vai acostumar. Então, eu acho que a questão do coronavírus, tem a questão da doença, da morte, né, que é muito complexo, muito complicado, mas algumas coisas a gente acabou absorvendo, né, que é essa questão da videochamada, da tecnologia, que realmente a gente percebeu, parecia que não dava para fazer isso, né, parecia que era ruim por videoconferência, a gente vai indo, vai acostumando, vai achando normal, né. Então, eu acho que ainda faz falta para a gente aquela questão da proximidade, né, de encontrar os amigos, de dar abraço, de ficar próximo, ficar junto. Isso realmente ainda faz falta. Mas outras coisas a gente acabou acostumando. E essa questão da videoconferência, ela é uma que veio para ficar. Eu acho que aproxima muitas coisas, aproxima muita gente. E a gente tem, por exemplo, um país igual ao Brasil, né? Um país continental, que é gigantesco. Às vezes uma videoconferência, uma live, uma coisa aproxima bastante pessoas que estão bem longe, né? Bem longe e que seria difícil, né, se aproximarem, muitas vezes, dependendo de agendas, dependendo de tudo. Então, realmente a videoconferência eu acho que veio para ficar mesmo, eu acho que é uma tendência forte. A entrega sem contato, né? Se a gente lembrar, a gente teve episódio, a gente já falou sobre entrega com drone, a gente já falou, inclusive, daquela máquina que faz a pizza, né? É interessante também, já faz a pizza ali, sozinha, a gente só pega, então são coisas que a gente falou. Telesaúde e telemedicina, a gente não falou específico sobre essa questão de diagnóstico, né? Não foi uma coisa que a gente tratou muito, eu acho.
Mas a gente falou sobre entrega de órgãos, né? A gente tratou sobre questões de saúde aí em episódios anteriores. Eu vejo que é uma coisa também que está se consolidando mesmo, né? Você quer fazer uma consulta por vídeo, então isso há algum tempo poderia ser meio que impensável, mas já vem se popularizando até mesmo pelo WhatsApp, né? Quando as pessoas pegam ali o número do médico de alguma coisa e querem ficar tirando ali algumas dúvidas no WhatsApp. Tem gente que gosta, tem gente que não, né? Às vezes isso invade a privacidade do profissional, às vezes a pessoa, o cliente, ele não tem horário, né? Qualquer horário quer ligar, quer mandar alguma coisa, então fica difícil, né? Mas nesse tempo em que as coisas têm que ser tratadas pela distância, realmente isso acabou mudando a nossa mentalidade, a nossa visão sobre algumas coisas, e essa é uma delas, né? A infraestrutura 5G a gente falou muito já no Byte Furado. Realmente é uma tecnologia que ela tem uma capacidade enorme, né? Vai diminuir a latência, então vai conectar muita coisa, vai ter mais coisa conectada. Então todas essas internets, elas têm essa característica de ter um limite de conexões, né? E com 5G a gente vai ampliar isso, então vão ter muitas coisas conectadas. E não vai ser só o celular, o seu computador que vai estar conectado, vai ser sua impressora, sua cafeteira, tudo vai estar conectado ali, né? Então, realmente, o número de conexões, o número de coisas conectadas vai ser maior, né? Um semáforo, você vai ter mais informações do trânsito, então são muitas coisas, né? A gente vai criar cidades inteligentes, realmente vão ser muitas coisas conectadas e precisa dessa infraestrutura mais potente, que está vindo aí com a 5ª geração, né? E deve melhorar aí com as futuras gerações, 6ª geração e assim sucessivamente. E a última tendência, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a gente falou bastante sobre isso, principalmente no começo do Byte Furado, nos primeiros episódios. A gente tratou muito sobre isso. Eu acho que tem algumas coisas importantes nessa relação da inteligência artificial, da robótica, com a questão social, né, que é a gente ter preocupação se as pessoas vão perder empregos, se a riqueza vai ser distribuída, se essa tecnologia vai ser distribuída para as pessoas, vão ficar na mão de poucas pessoas. Então, essas são discussões que a gente já fez aí, e realmente eu acho que é uma tendência que não tem como negar que vai se consolidar com certeza, que é essa questão da inteligência artificial, robótica, principalmente nesse período em que as pessoas têm que manter distanciamento, né? Então as pessoas podem controlar ali os robôs à distância e tal, para fazer automação nas fábricas. Até para limpar a casa você já tem lá o aspirador que faz tudo sozinho com inteligência artificial. Então realmente são coisas que estão vindo para ficar, e com essa pandemia em que a gente tem que manter a distância, acabam se consolidando, né? Eu acho que tudo isso realmente são tendências fortes e que a gente já tratou em vários momentos no Byte Furado. Eu vou trazer uma notícia aí que eu furtei do Thomas, que é sobre o Banco Central, que está estudando a emissão de uma nova moeda digital no Brasil. Até 2022 eles pretendem fazer essa emissão, né? Se o estudo disser que é bom. Então, é uma notícia interessante. Primeiro porque eles não vão simplesmente lançar, ou decidiram lançar, né? Vão fazer um estudo para discutir os impactos da implementação dessa moeda digital. Então, apesar de eu ter muitas coisas contrárias às posições desse governo, eu acho que quando a iniciativa aí do Banco Central parte de um estudo, já é interessante. Então, se você vai estudar para ver se funciona mesmo, se é bom mesmo, se vai dar certo ou não, então isso é positivo. Então, positivo aí, é um estudo, não vão só lançar, então vão entender como vai funcionar, se vai dar certo. Então, é um estudo, né? Claro que o estudo ele é uma coisa ali que não é 100% de certeza, né? Você tem uma estimativa se pode ou não dar certo. E aí, nós temos uma coisa que foi lançada recentemente que foi boa, que é o Pix, né? Que está crescendo aí, que realmente é uma forma de pagamento muito interessante, porque a gente faz o pagamento instantâneo, é muito rápido, barato, né? É gratuito. Então,
é uma forma muito boa que vai ajudar nessa questão de implantação dessa moeda digital. E a ideia é que essa moeda digital ela não seja uma nova moeda, né, mas que ela seja uma espécie do real mesmo ali no virtual, né? Então não vai ser tipo uma nova moeda diferente do real, mas vai ser um complemento ao real. Vai ser o real no nível virtual, pelo menos o que eles estão dizendo agora, né? Vamos ver o que vai sair depois dos estudos, é claro, né? E nesse sentido, essa moeda ela teria uma garantia, né? Uma garantia nacional. Então, ela seria uma moeda do Brasil e teria uma garantia monetária brasileira. Então, a autoridade monetária brasileira vai dar a garantia sobre essa moeda, o que torna ela mais segura, né? Digamos assim, do que outras moedas aí, já que tem um país garantindo, né? O que muitas vezes também não significa muita coisa aí, dependendo do país, né? Então tem muitos prós e contras nessas notícias, né? Tem muitos efeitos que podem acontecer. E eu acho que a gente deve esperar um pouco mais, ver o que sai desses estudos, para a gente dar uma lida e ver se realmente vai funcionar. O FMI fala assim que essas moedas digitais, né, feitas aí pelos bancos centrais, podem fazer com que as moedas domésticas percam espaço, inclusive para dinheiro estrangeiro, né? Então, muito dinheiro estrangeiro pode ganhar espaço quando essa moeda se tornar virtual, né? E as pessoas puderem comprar em várias moedas. Então, tem os prós e contras, tem várias coisas aí que podem vir no sentido positivo e outras não. A gente sabe também que tem aquela moeda Libra, né, do Facebook, que eles já mudaram o nome e tem todas umas tretas aí que também pode interferir nessas questões, né? Tem uma coisa que eu achei interessante, que realmente a gente tem que prestar atenção, é que talvez com essa moeda digital, os fluxos de dinheiro ilícito, né, eles fiquem mais fácil de circular e mais difícil para as autoridades locais controlarem o movimento desse capital, já que essa moeda virtual, o controle dela é um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que dentro desse estudo a gente tem que ver como é que consegue conter esses fluxos ilícitos, né? Então acho que depende de estudo aí para ver se realmente dá para conter ou se realmente isso beneficia quem quer fazer ilicitudes. Então é uma notícia interessante sobre essa possibilidade aí de uma moeda digital, né, para o Brasil, que seria ali uma complementariedade do real. E vamos esperar mais notícias aí, ver o que vai acontecer, se sai ou não sai, né? Tem que sair esse estudo aí para a gente dar uma lida e ver se realmente é uma coisa boa. O que vocês acham aí, baitinhos? É algo que eu já até comentei aqui alguns episódios do Bate Furado aí, quando nós estávamos falando sobre a Libra. Eu não acredito muito nas virtuais tipo Bitcoin ou a própria Libra. E sim, eu acreditava nesse tipo de moeda virtual que seria o tipo nosso dinheiro físico que está sendo transformado em virtual. Até porque sabe que estamos tentando diminuir o número de papéis e tudo mais, né? E cada vez mais a gente tem acesso a dispositivos tecnológicos que têm internet. Então, esse mundo virtual está cada vez mais presente, né? Embora eu acho que os cartões ainda vão predominar bastante, até porque se você está em algum lugar e você quer pagar alguma conta no futuro e você só tem dinheiro digital, tem dinheiro físico e acabou a internet, deu uma foto de paga a internet, aí é meio complicado. Sempre tem os prós e os contras, né? Mas eu realmente acredito nesse futuro aí. Agora talvez não seja tão cedo, assim, como o Ryzen falou, citou aí diversos problemas e dificuldades, né? E a gente sabe que essas dificuldades são difíceis de serem resolvidas por enquanto e até são caras também, né? Muitas vezes. Então, algo que se torna muito caro não é muito bom para se fazer, né? Geralmente tem que esperar popularizar mais ou abaixar o preço. Eu, assim, sinceramente, eu realmente acredito nesse futuro dessas moedas virtuais, assim, feitas pelos próprios países e sendo as próprias moedas, né? Como o Ryzen falou também aí as fronteiras entre as moedas ficam reduzidas com essa moeda virtual. Quem sabe no futuro a gente possa até usar uma moeda virtual aí universal, né? Moeda aí de todo o mundo. Não concordo com conta da questão do uso da criptomoeda em si, né? Porque creio eu que também
a criptomoeda em si, ela tem já tem, na verdade, né, sua banca em sentido de valores, né? O Bitcoin não, por conta de ele ser, né, foi uma das primeiras aí que se popularizou. Ela não tem uma especificidade em si com relação à fundação, à criação dela em si, mas nós sabemos que ela tem um limite, né, e ela está quase chegando nesse limite dela em relação à produção. Tanto é que até depois do Twitter do Nikola Tesla, e após ele comprar aí uma bagatela de 1 bilhão e meio de bitcoins aí, ele alcançou seu novo recorde de 250.316 mil reais, um bitcoin. Se a gente for comparar isso aí a 2 anos, a 3 anos atrás, é quase 3 vezes maior o valor da própria moeda. Mas é aquela questão de apenas valores monetários, né? O Bitcoin em si, ele não vai ter essa capacidade de se gerir, né, contra esse quesito. Assim como ele pode ficar tão alto como está agora, ele pode também simplesmente ficar barato do jeito que ele começou. Isso vai depender da usabilidade dele. Existem outras, né, como a Ethereum e outras moedas também que tem questão da usabilidade, tem um projeto, né, por trás disso, um fundo que garante a própria moeda em si. Creio que os países fazendo isso, como foi bem colocado por você aí nessa questão, acredito que sim, de fato. Os países hoje em dia, visando essa redução principalmente de emissão de papel, e quem sabe uma possibilidade aí de ter essa moeda universal, eu também acredito que a gente vai andar para isso daqui a um tempo. Países em si fazendo a sua moeda, eu também acredito que seja uma forma viável, por conta que você tem autonomia, garante autonomia e uma forma rápida de que as pessoas façam a circulação dos valores, né? Agora, a grande questão vai ser como vai ser feito, né, esse processo de criação da moeda, como ele vai ser mantido e como ele vai ser administrado, né? Porque sem uma boa gestão nesse quesito, acaba criando um passivo para que haja algum tipo de fraude ou do tipo nesse sentido, prejudicar em vez de ajudar, né, no sentido real, a questão dessa implementação, principalmente num país nosso, né, que já enfrenta problemas bem grandes relacionados a valores, a questão de economia em si, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas aquela questão que eu sempre falo aqui no Bate Furado, né? Se for nossa vida, que seja para facilitar e melhorar a vida de todos. Acho que uma característica forte aí das moedas virtuais, digitais, não sei qual é o nome mais adequado, seria a fidelização das transações, né? Acredito que, até onde vai meu conhecimento, eu percebi no Bitcoin que existe o blockchain, né? Uma ferramenta que valida as transações. Então, 2 pessoas fazem uma transferência, mas os outros computadores que estão no sistema conectados, eles também registram essa movimentação, né? Então, se alguém tentar mover um Bitcoin falso, o sistema identifica que esse Bitcoin não é dele, né? É de outra pessoa, aí já bloqueia. Então, parece que é mais ou menos assim que acontece. Então, acredito que, podendo ter isso no Brasil, seria muito interessante. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Essas foram nossas notícias de hoje, do nosso episódio 70 de Ciência e Tecnologia. Não esqueça de compartilhar o Bate Furado nas redes sociais, compartilhar o Bate Furado com aquele seu amigo, a sua amiga. E se você não gosta do Bate Furado, compartilhe também com seus inimigos. Fale assim, olha aqui que coisa boa, escute aí. Então, faça isso, compartilhe com todo mundo. Agora vamos para o nosso momento de recomendações. Eu vou trazer 2 recomendações hoje. Como é o nosso episódio de Ciência e Tecnologia, eu vou trazer aí uma recomendação de 58 cursos gratuitos lá pela FGV. Então tem várias temáticas, né, que vão de tecnologia, administração, marketing, recursos humanos, direito, vários cursos ali para quem quiser fazer gratuitamente aproveitar, melhorar o currículo, né? A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Como não poderia deixar de indicar para vocês aí para o final de semana um filme que eu gostei bastante, eu reassisti
esses dias, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme de 2001, é um filme que fala sobre uma moça, né, a Amélie Poulain, que ela muda para um bairro parisiense e começa a trabalhar como garçonete. Então, conta uma historinha ali da Amélie, é um filme bem bacana mesmo. Eu não vou falar mais da sinopse, porque eu tô achando que vou acabar dando uns spoilers, e isso eu deixo pro fim, que tem mais habilidade. Então, é um filme que vale a pena. Eu acho que até é um filme clássico já, né? Porque é um filme que muita gente cita, fala bem dele, e é a minha recomendação aí para vocês. Minha recomendação é um jogo, né? Ele ficou gratuito aí um tempo aí na Epic Games, aí se você pegou ele e fez uma boa aquisição. Se não, espere aí ver se ele entra de novo. Fique de olho na Epic. É o Star Wars Battlefront 2. É um jogo bem legal, tem uma trilha sonora, né? Star Wars, né? Não tem o que falar, trilha sonora de Star Wars. A jogabilidade não é das melhores, mas ali dá pra você marcar ali uma jogatina com os amigos e se divertir bastante. E o melhor ainda é se transformando em Obi-Wan Kenobi, ou Darth Vader, ou Darth Maul. É bem legal. Vocês podem lá escolher o Darth Riser também, escolham lá. Então, caras ouvintes, obrigado por terem nos escutado até aqui. Perdoem aí as palhaçadas. Se vocês tiverem alguma reclamação, vocês podem xingar muito no Twitter, que a gente vai ler. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. É isso, Wakanda Forever. Tchau, tchau. Como deve ser. Valeu, falou. Bye, bye.